dúvida, pode deixar aí nos comentários. Qualquer dúvida... Oi, borboletas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica Ellen e nesse vídeo eu vou te ensinar e te ajudar como fazer revisões de uma maneira eficiente. Muita gente revisa os assuntos que tá estudando, porém revisa de uma forma errada, revisa decorando e depois esquece de tudo. E hoje eu vou te ajudar a não cometer esse erro. Roda a vinheta! O que acontece? Eu nem preciso falar que revisar é uma coisa extremamente importante, né? Eu comparo muito esse processo de aprendizado somado à revisão à nossa prática de andar, de caminhar. Porque a gente sabe andar hoje em dia, pois a gente pratica todos os dias desde que a gente aprendeu quando era criança. E olha que às vezes a gente ainda tropeça. Agora imagina tu estudar e achar que aprendeu um assunto e não rever ele novamente. Você vai esquecer. E é por isso que muita gente diz: ah, eu estudei aquele assunto, mas quando eu fui fazer questões um mês depois eu não me lembro mais. Porque se você não ficar revendo aquele assunto, você vai esquecer. Sinto lhe dizer, mas é a verdade. E é por isso que é tão importante você fazer simulados. Você acaba revendo os assuntos, praticando e tudo mais. Enfim, mas esse é assunto para outro vídeo. Eu realmente pecava muito nos meus 2 primeiros anos de cursinho por não revisar. Eu negligenciava muito, não revisava, era péssimo. E aí em 2020, no meu último ano de cursinho, eu fui buscando estratégias, métodos e mecanismos que me ajudassem a revisar e que me trouxessem resultados, né? E aí eu vou dar algumas dicas pra vocês revisarem de forma eficiente e de forma que funcione. Primeira coisa é, revise todos os dias. Eu sempre conseguia revisar no meu último turno de estudos, né, que no caso era à noite. Eu tinha uma tabelinha de revisão, eu vou ver se eu consigo deixar ela por aqui, que eu usava ela pra conseguir revisar e pra conseguir controlar todos os assuntos. Se vocês quiserem, tem um destaque no meu Insta só com dicas de coisas de revisão e essa tabelinha tá lá também. E como pra tudo nos estudos, eu digo que vocês precisam de organização pra revisar. Porque é óbvio que você endoida, é muitos assuntos pra estudar de forma natural, né, que você precisa ir levando durante a semana, somados aos assuntos que você precisa pegar e voltar, né, pra você rever ele novamente. E aí o que é que você faz? Eu aconselho você a se organizar dessa forma. Pega uma tabela e coloca os assuntos que você precisa revisar. Você pode fazer uma revisão mensal. Terminou o mês, você pega todos os assuntos que você estudou, coloca numa tabela e no próximo mês você revisa todos eles e aí você distribui durante as semanas. E assim você pode ir fazendo de ciclos. Aí, por exemplo, passou 6 meses e você faz um simulado e determinados assuntos você já não lembra mais, você errou muitas questões sobre ele. Aí você faz uma tabelinha e vai estudando ele conforme as semanas. Ok, vamos pra prática. Vocês já sabem que precisam se organizar pra revisar, tem essa tabelinha que eu indiquei a vocês fazerem. Mas como revisar na prática, né? Como o nome já disse, você vai revisar, você vai ver novamente um assunto que você já viu antes. Então você não precisa assistir outra aula de 1 hora pra rever o assunto novamente. Eu fazia da seguinte forma e funcionava muito. Algumas aulas o meu cursinho já tinha, caso não tivesse, eu pegava no YouTube. Eu procurava resumo ou vídeo de revisão de determinado assunto que eu ia revisar no momento e assistia essa aula. Quando eu terminava de assistir, eu ia para as anotações. Eu faço anotações de absolutamente todas as aulas que eu assisto. Porque depois que eu for revisar, eu tenho lá tudo pronto que o professor deu na aula. Então eu não preciso estar voltando na aula para ver o que ele falou exatamente, até as questões mais detalhadas. Aí eu pegava essas anotações e estudava. Assim, eu estudava valendo. Se você tiver um cachorro, você explica o assunto pro seu cachorro. Eu sempre digo que as paredes do meu quarto sabem de tudo do Enem. Como eu prefiro estudar sozinha, eu falava sozinha e explicava pra mim mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas pesquisas indicam que a forma mais eficiente de se estudar, na verdade a forma que você mais aprende quando você estiver estudando, é você explicando o assunto pra outra pessoa, pra alguma coisa, pra você mesmo. Então, tipo, você pode ler as anotações pra rever realmente e depois, sem fila, sem cola nenhuma, você vai explicar o assunto inteiro pra você. É como se você tirasse as rodinhas da bicicleta pra andar sozinho, sabe? E isso é muito legal porque você vê que tem partes que se você não aprendeu muito direito, você não vai saber explicar pra você mesmo. E aí você vai ver, poxa, eu realmente não aprendi essa parte, vou olhar de novo. E aí você aprende realmente o que é que o assunto quer, o que é que o assunto diz. Terceiro e último passo que eu usava era fazer questões. Eu pegava, sei lá, uma ficha de 30, 20 questões e metia o pau a fazer. Aí o que é que acontece? Nessas fichas eu cobrava mais de mim, porque eu tinha acabado de rever um assunto pela segunda vez. Então
Então eu tentava de forma concreta não errar, sabe? Porque era meio que obrigatório eu saber do assunto, já que era a segunda vez que eu já tava vendo ele. Claro que acontecia de muitas vezes eu errar muitas questões e ficar preocupada. E aí muitas vezes isso era culpa da forma que eu tava estudando. Eu achava que tinha estudado, mas acabava que eu tava em um dia muito cansada. E ao invés de estudar, eu só tinha decorado o assunto. E quando você vai para as questões, realmente você caga tudo. Tem gente que usa vários métodos para estudar, para revisar. Se você tiver o seu, tudo bem, pode usar. Mas se você ficar tipo, eu não sei qual método usar, se eu uso o meu, se eu uso o teu, Jéssica. É teste. Em uma semana você usa o seu método de revisão, faz algum simulado, faz questões e vê se isso lhe trouxe resultados. Caso foi muito ruim, não tá dando certo, testa outro método e se analise pelos resultados. Então, basicamente, eu usava esses 3 passos para revisar os assuntos que eu queria. Um extra que muita gente sempre me pergunta é que tipo, comecei o ano agora e tem pouquíssimos assuntos para revisar. Comecei a estudar faz uma semana, posso começar a revisar? Pode. Mas sei lá, tenta começar a fazer isso 3, 4 semanas depois, sabe? Porque aí você consegue criar a sua tabelinha e ter um controle mais organizado. Então, sabendo desses passos que eu uso e que eu indico a vocês usarem, acima de tudo, comecem por organização, sempre fazendo essa tabelinha e se mantendo organizados pra vocês terem um controle e não se perder pelo meio do caminho. Eu espero muito que tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu sempre tô respondendo vocês. Deixem um like no vídeo, isso vai me ajudar demais. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho pra vocês receberem os próximos vídeos e ficarem por dentro das próximas dicas. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um cheiro e até a próxima! Uau!